Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar sobre esse fundo imobiliário de papel. Digo de novo, de papel, tem muita gente reclamando de mim porque eu tô falando que ele é de papel. O RZTR11, fundo imobiliário da Risa Asset. A gente vai falar do relatório de janeiro, que trata dos dividendos que foram pagos agora nesse mês de fevereiro. Começamos aqui pelo resumo que o fundo nos traz. No final do mês de janeiro, o valor de mercado da cota dele era R$ 83,50. No momento, já estamos no dia 20 de fevereiro. Aí você pode dizer, não, hoje não é 20 não, Adriano, hoje é 22. 22 é o dia que saiu para você que não é membro. Para quem é membro, saiu no dia 20. Então, se você quiser receber conteúdo antecipado, já clica no botão Seja Membro. Com apenas R$5, você consegue receber vídeos antecipadamente até 2 dias antes, em alguns casos, como é o caso desse fundo RZTR11. O último dividendo pago por ele foi R$ 1,05, infelizmente abaixo do que a gente esperava. Ele já deu motivos para a gente por que está acontecendo, não vamos discutir mais. Daqui a pouquinho eu coloco um cardzinho para você ver o vídeo do mês anterior, que lá ele explica por que caiu esse dividendo para R$ 1,05. Eu não concordo muito com isso, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês na DRE do fundo, porque eu não concordo com esse valor de R$ 1,05. No momento ele conta com 22 ativos, 22 fazendas no caso. O valor patrimonial da cota é R$ 98,00, já próximo de R$ 100, e você vê que ele está com um bom desconto, considerando que o valor de mercado dele é nessa faixa de R$ 83,50. O valor do patrimônio líquido dele atualmente é praticamente 2 bi, é 1,870 bilhões e possui cerca de 133 mil cotistas no momento. Eu gostaria de aproveitar esse momento e lembrar para vocês que estamos numa campanha importantíssima para o canal, que é para manter esse conteúdo aqui para vocês. Para manter esse conteúdo, eu necessito que pelo menos 1% dos inscritos do canal, atualmente cerca de 47, mas a gente tem a meta mesmo de 50, que tenhamos esses membros do canal até o final do mês de março. Nesse momento eu estou colocando na tela esses 8 heróis. Se você quer se tornar um herói e salvar o conteúdo desse canal para você, se você estuda por ele, se você diz que realmente gosta do canal e realmente é você clicar no botão Seja Membro, porque se você gosta só mais ou menos, é que você não clica no botão Seja Membro, porque prova que você não está muito interessado no conteúdo do canal se você não clicar no botão Seja Membro. Se você gosta realmente, você já clica nesse botão Seja Membro, você já deveria até ter clicado, porque nesse momento eu gostaria de estar com pelo menos uns 100 membros e a gente já ter batido a meta com folga, até mesmo porque o valor do pacote mais barato para você se tornar membro é apenas R$5. São apenas R$5, é muito barato, e tem muita gente que está se negando a ajudar o canal por apenas R$5 só porque, tem os outros conteúdos grátis aí, totalmente grátis, eu não preciso pagar nada. É opção sua, mas se você quiser perder conteúdos que são praticamente exclusivos do nosso canal, como o YouTube mesmo me avisou, que tem muita gente procurando vídeo aqui no canal e achando do BDIF 11, do AZQ 11, do AGRX 11, do Habitat 11, e que são conteúdos quase que exclusivos do nosso canal, porque outros canais mostram, assim, excepcionalmente uma vez na vida, uma vez na morte, uma vez a cada 6 meses, nunca mostra, e aqui praticamente todo mês a gente tá mostrando esses conteúdos. Vocês vão perder esses conteúdos se vocês não ajudarem clicando nesse botão Seja Membro, para receber esse conteúdo exclusivo, que tá saindo às sextas-feiras. Esse vídeo que vocês estão vendo hoje, quem não é membro, saiu na quinta-feira para os membros, então tem todas essas vantagens: conteúdo antecipado e conteúdo exclusivo, além de um grupo de WhatsApp para trocar informação, trocar figurinhas. E nesse grupo aí é que eu posso responder porque é que eu considero esse fundo aqui um fundo de papel e não de tijolo, como muitos acham e consideram que é tijolo. Adriano, esse fundo é de tijolo, não faz mínimo sentido isso, ele já possui as fazendas, ele é de tijolo. Não é, é de papel. Chegamos aqui nos resultados do fundo relativos a janeiro, e aqui para mim o texto tá errado, mas eu já tô ficando até duvidando que esteja errado, apesar de não fazer o mínimo sentido. Ele tá falando que no início de janeiro o fundo distribuiu R$ 1,05. Na realidade, no início de janeiro, o fundo não distribuiu R$ 1,05, ele distribuiu R$ 1,10. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Aqui no Status Invest, ele mostra que no início de janeiro, 8 de janeiro para ser mais preciso, ele distribuiu R$ 1,10. Mas aqui diz que no início de janeiro distribuiu R$ 1,05 referente ao mês de dezembro. Era para ser 1,10 e referente ao mês de dezembro, se realmente fosse isso aí. Aqui era para estar falando assim: no início do mês de fevereiro, o Risa Terrax distribuiu R$ 1,05 por cota, referente ao mês de janeiro. Para mim tá quase tudo errado aqui, só o valor de 1,05 tá certo, mas tá errado esse texto inicial, que seria no início do mês de fevereiro, e aqui seria no mês de janeiro. 2 erros claros. Esse yield aqui tá correto.
Um dos motivos de eu considerar ele um fundo de papel é exatamente esse yield. Meus amigos, isso aí não é yield de fundo de tijolo. Fundo de tijolo nenhum paga 1,26. Não existe isso. Fundo de tijolo, quando está alavancado, normalmente alavancado ele paga 1% de yield. Quando ele não está alavancado, ele paga 0,70, 0,75, 0,80. Quando muito, 0,85 nesse momento que as cotas dos fundos imobiliários de tijolo estão bem amassadas. Aí eles pagam nessa faixa de 0,90. Mas 1,26 é impossível para fundo de tijolo, pode-se dizer assim. Por que é 1,26 aqui? Porque ele é um fundo de papel. E mesmo assim é um fundo de papel muito top, porque o 1,26 basicamente é resultado de fundo high yield. E eu considero um fundo de papel high grade. Fundo de papel high grade paga normalmente entre 0,95 e 1% nesse momento agora. Se não fosse nesse momento que as cotas estão amassadas, ele pagaria até um pouco menos. Então, 1,26 seria dividendo de fundo high yield de papel e ele sendo fundo high grade. Ou seja, é um rendimento muito top. E mesmo sendo apenas R$1,05, que ele deveria estar pagando era R$1,15, como a gente explicou no vídeo de 2 meses atrás, lendo o relatório do mês de novembro, se eu não me engano. Agora a gente vai entrar nessa DRE, pior impossível, porque nos traz apenas um mês e é ultra resumida, que ele nos fala que a receita imobiliária é de 26.681.000, a de arrendamento é o mesmo valor. A receita imobiliária, para quem não sabe, é a soma de arrendamento com valorização imobiliária, é a soma dessas duas. Você olhando para cá não fica muito claro isso. O que é diferente é essa receita financeira, somar a imobiliária com a financeira dá esse total de receitas, que no caso foi de 1.814.000. E ele teve uma taxa de administração de 1.654.000 e zero de taxa de performance, fora outras despesas que totalizaram 171.000. O resultado, no final das contas, do fundo no mês de janeiro, que é exatamente o que ele usa para pagar os dividendos do mês de fevereiro, foram de 19.988.000, praticamente 20 milhões. Isso nos traz um resultado por cota de R$1,06. Ele pagou quanto? R$1,05. Ou seja, ele colocou 1 centavo em reserva e ele tem atualmente R$2,56. Meus amigos, se o fundo tem R$2,56, poderia muito tranquilamente manter aquela promessa dele que ele fez lá para novembro de pagar R$1,15. Não precisaria depender de outras coisas, de outros fatores, como que ele falou, justificou no mês passado. Não faz sentido, porque ele tem esses R$2,55 aqui. A princípio, isso aqui não é considerando os valores que ele tem que receber das vendas que ele fez recente, não. Se fosse considerar os valores que ele tem a receber, seria bem maior. Esses R$2,56 é referente ao que ele já tem de reserva anterior. Antes dele fazer a venda que ele fez gigantesca em novembro, ele já dava um valor de reserva nessa faixa de R$2,50. Ou seja, não é por causa dessa venda que ele fez recente em novembro, uns 3 meses atrás, que o resultado acumulado, ou seja, o lucro acumulado, a reserva do fundo é essa aqui. Então ele poderia estar pagando R$1,15, como ele prometeu que iria pagar em novembro, mas resolveu manter essa reserva estúpida aí de praticamente 3 meses de distribuição de dividendos, nesse valor atual, principalmente, que é R$1,05. Perspectivas do fundo, eu não vou nem ler, porque isso aqui ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V do mês passado e colocou aqui. Basicamente foi isso que ele fez. Então não vou ler isso aqui. Não tem nenhuma novidade trazida nesse mês. Ele não fez nenhuma compra, nenhuma venda de uma nova fazenda. E esse mesmo texto que ele falou aí, ele falou no mês anterior. E quem olhou o vídeo, que eu já devo ter colocado aqui o cardzinho, já sabe que isso aí é um Ctrl+C, Ctrl+V. Chegamos aqui no guidance do fundo. No relatório de outubro, que saiu já em novembro, ele falou que a partir do mês seguinte, ou seja, novembro que paga em dezembro, dezembro que paga em janeiro, janeiro que paga em fevereiro, ele iria pagar R$1,15 por causa das vendas que ele tinha feito. Isso ele também falou numa live do professor Baroni, que a perspectiva do guidance era ficar entre R$1,10 e R$1,25 e eles deveriam pagar R$1,15. Só que aí eles vieram justificativa no mês passado para terem pago apenas R$1,10 e já estavam avisando no mês passado que iam pagar R$1,05. E a previsão dele é continuar pagando R$1,05. Tanto que eles mudaram o guidance, agora é banda mínima R$1 e banda máxima R$1,10. Então, a princípio, a gente vai receber esse R$1,05 nos próximos meses. E, considerando o valor da cota hoje, esse yield está estúpido. É nessa faixa de R$1,25, ou seja, yield de fundo de papel high yield. Basicamente é isso, não de fundo de tijolo. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui o RZTR11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou até aumentar a sua posição aproveitando esse momento que ele está com um desconto bem interessante, de cerca de uns 15%? Ou ao contrário disso, você está achando esse R$1,05 pouco e está pensando em se livrar dele, zerar a sua posição ou reduzir a sua posição? Me diga aqui nos comentários para trocar informação.
trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Já se inscreve, já larga o like, já ativa o sininho, muito importante ativar o sininho, inclusive para quem é membro, é muito importante receber o aviso do conteúdo antecipado para ele. E mais importante ainda, se você ainda não clicou no botão Seja Membro, não pense duas vezes. Se você gosta do canal, se você usa ele para estudar, se você quer conteúdo exclusivo para você, às sextas-feiras está saindo esse conteúdo exclusivo para vocês que são membros. Conteúdo antecipado e ainda participar de um grupo exclusivo do WhatsApp comigo e com outros membros, já larga o dedo no botão Seja Membro com apenas R$5. Míseros R$5, muito pouquinho, não vai doer no seu bolso e você vai estar me ajudando muito a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui. Caso a gente não bata a nossa meta, infelizmente a gente vai ter que encerrar as atividades já no início do mês de abril. Então se liga nessa informação e clique no botão Seja Membro. Chegamos aqui na carteira do fundo e eu já cansei de dizer, eu não gosto muito dessa coluna que ele coloca com a localização. Para mim, mais importante seria ele colocar uma coluna com o nome das fazendas, que às vezes ele cita o nome da fazenda, mas a gente não sabe exatamente qual é a fazenda. Tem que ficar fazendo deduções pela localização da fazenda, por exemplo, porque a gente não sabe o nome da fazenda porque não está aqui na carteira do fundo. Não que ele poderia excluir totalmente essa localização, mas deveria ter uma coluna com o nome da fazenda. Era mais importante do que ter com a localização. Aqui ele colocar a tese de investimento, eu não falo mais sobre isso porque a gente já citou tantas vezes que eu resolvi não mais falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários que se você for membro eu te respondo. Ou lá no grupo de membros a gente vai poder responder também para você. Aqui a gente tem as únicas duas fazendas à venda do fundo. Essas duas únicas fazendas é o que você poderia considerar de tijolo daqui do fundo. Eu admito que isso aí poderia ser possível, você considerar isso aqui tijolo. Mas ele está recebendo e distribuindo dividendos por onde? Está distribuindo exclusivamente pelas fazendas que estão arrendadas, que vão voltar para os seus donos no final do contrato. Então, é a partir de papel do fundo. Esse fundo aqui pode ser até considerado um fundo híbrido. Parte papel, que é a maioria, e parte tijolo. Essa é uma discussão saudável. Essa é a única parte que eu considero de tijolo do fundo, que é essa parte da estratégia Land Equity. E você vê que em todas as outras, ele vai entregar a fazenda de volta para o dono. Desde quando um fundo de tijolo entrega o seu bem no final do contrato. Só quem faz isso, por exemplo, é o RSAT11, que é outro fundo da RISA. Quando é no final do contrato, lá é imóvel, ele entrega o imóvel para o ex-dono que virou dono novamente. Basicamente é isso, porque é um empréstimo a longo prazo com, digamos, a garantia executada que fica no nome do fundo. Aqui a gente vê o valor de aquisição da fazenda e aqui a gente vê o que é que o devedor ainda deve ao fundo. Por exemplo, aqui no caso dessa fazenda aqui que fica no Piauí, em Bom Jesus, o devedor deve apenas 88 milhões, ou seja, ele já pagou cerca de quase 40 milhões ao fundo. Que no caso desse grupo aqui, Fritzen, só para dar um exemplo para vocês. Pessoal, então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora é mesmo. Já deixa o seu like, já comenta aqui, já clica no sininho para a gente conseguir a maior quantidade de views possível e trazermos novamente a leitura do relatório do RZTR11 do mês de fevereiro para vocês. E poderá ser a última leitura do relatório deste fundo, caso você não clique no botão Seja Membro. Se você não tá nem aí, eu vou assistir outro canal, aí sim, não se importe de jeito nenhum, não clique no botão Seja Membro. Mas se você, não, eu quero que você leia, Adriano, então você já clica no botão Seja Membro para a gente manter esse conteúdo para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!